Olá, querido aluno e aluna, eu sou o professor Chicão, professor de Física. No vídeo de hoje vamos tratar do tema óptica. E dentro de óptica vamos falar da refração da luz e da reflexão total. Dois fenômenos bastante comuns que aparecem nas provas do Enem e de vestibulares. Então, se você não é inscrito no nosso canal, eu peço que se inscreva, ative o sino de notificações e no final deixe aquele like para nos ajudar. Vem aí a vinheta do canal e em seguida eu retorno para responder as questões junto com vocês. Bom, querido aluno, na nossa primeira questão ela trata do fenômeno da refração. E antes de resolvê-la, vamos tecer alguns comentários acerca desse fenômeno. A refração é um fenômeno físico que consiste em a luz, propagando-se em um meio, passa a se propagar em outro meio de características diferentes. Nesse fenômeno, obrigatoriamente haverá mudança de velocidade e comprimento de ondas. No entanto, a frequência da onda permanece a mesma, haja visto que a frequência só depende da fonte emissora. Então, podemos escrever o seguinte: para caracterizar os meios nos quais a luz vai se propagar, nós usamos uma grandeza adimensional chamada de índice de refração. E o que mede esse índice de refração? Ele mede a dificuldade imposta pelo meio à passagem da luz. O índice de refração vamos apresentá-lo pela letra N minúscula do nosso alfabeto. E como dissemos, ele mede a dificuldade que o meio impõe à passagem da luz. O meio cujo índice de refração é menor é o vácuo, cujo valor é 1 e tem um valor aproximado ao do ar. Então, a gente pode dizer que o índice de refração do ar vai ser igual ao índice de refração do vácuo, que vale 1. Esse índice de refração é uma grandeza adimensional, como dissemos antes, não tem unidade de medida. Ora, então entendam o seguinte: quando a luz passa de um meio menos refringente para um meio mais refringente, o raio refratado vai se aproximar da reta normal. Imagine a seguinte situação: vamos supor que eu tenha dois meios, o meio A e o meio B. Vamos supor que o raio incida aqui nessa superfície. No ponto de incidência temos a reta normal. Entre a reta normal e o raio incidente, tem que ter um cuidado com isso. Nós temos o ângulo de incidência, é o ângulo entre o raio e a reta normal. Entre o raio e a reta normal aqui, ó, raio refratado, nós temos o ângulo de refração. E observe que, neste caso, o raio refratado se aproximou da reta normal, o que significa dizer que esse meio B é um meio que tem um índice de refração maior. Agora, tem um detalhe. Quando acontece o contrário, se acontecer o contrário, do raio incidir de um meio mais refringente para o meio menos refringente, aí o raio vai se afastar da normal. Só que se você aumenta o ângulo de incidência, esse raio se afasta da normal, que chega um momento em que ele vai sair tangente à superfície. Aí nós atingimos o que chamamos de ângulo limite de incidência. Se você aumenta o ângulo de incidência, aí poderá ocorrer o fenômeno da reflexão total, que é quando a luz bate e volta para o mesmo meio de onde se propagava. Voltando a esse exemplo aqui, então a luz vai se propagar por esse meio B aqui. Aí, ao atravessar o meio B, ele volta para o meio A. Portanto, vai sair do meio mais refringente para o menos refringente. Agora, vamos admitir que esse raio incida com um ângulo maior do que o ângulo limite. Então, o que acontece? Esse raio bate e volta para o mesmo meio onde ele se propagava. Este é o ângulo de incidência nessa face. Este ângulo aqui foi maior do que o ângulo limite. Por isso ocorreu a reflexão total. Se porventura esse ângulo e linha fosse igual ao ângulo limite, aí ele sairia rasante à superfície, formando um ângulo de 90 graus. Certo? Então entendam, para haver a reflexão total, é necessário que o raio de luz primeiro esteja se propagando do mais refringente para o menos refringente. É a primeira condição.
A segunda condição é que esse raio incida com um ângulo maior do que o ângulo limite. E você pode me perguntar, professor, no meu cotidiano tem alguma situação prática em que eu aplico isso aí? Tem sim. As fibras ópticas, na fibra óptica, o que ocorre é isso aí. A luz incide em uma das extremidades, vai sofrer sucessivas reflexões totais até emergir na outra extremidade. E isso é possível porque a fibra óptica ela é feita de material de tal forma que o índice de refração do meio onde ela se propaga é maior do que o índice de refração da casca que separa a fibra óptica do meio. Neste caso, ocorrerá o fenômeno da reflexão total quando o ângulo de incidência for maior do que o ângulo limite. Vamos então, tendo como base isso que eu acabei de falar, tratar da questão proposta. Um raio de luz que se propaga no meio A atinge a superfície que separa esse meio de outro B e sofre, olha aqui, sofre reflexão total. Lembram das condições? Tem que estar passando do mais refringente para o menos e o ângulo de incidência ser maior que o ângulo limite. Podemos afirmar que, tomando com base o que eu falei, o meio A, ele passou de A para B. Para sofrer reflexão total, o índice de A tem que ser maior do que B, ou seja, A tem que ser mais refringente. A é mais refringente que B? Tem que ser. E o ângulo de incidência é menor? Menor não. Menor não. A é mais refringente que B? E o ângulo de incidência é, maior que o ângulo limite? Aí está a nossa opção correta. Aqui o item B de buchada de bode, certo? Seria o correto. Vamos analisar as outras. A é menos não. A é menos refringente que B, também não. A é menos refringente que B, também não. Portanto, de fato, a nossa opção correta é o item B de bola. Se gostou, deixa aquele like, não saia daí que vamos fazer outra questão de óptica. Essa segunda questão que iremos resolver agora, ela trata das leis da refração. São duas as leis da refração. Primeiro, a primeira lei da refração diz que o raio incidente, a reta normal e o raio refratado são coplanares, ou seja, estão contidos no mesmo plano. A segunda lei, também chamada de lei de Snell-Descartes, estabelece que é constante o produto entre o índice de refração de um meio vezes o seno do ângulo que está nesse meio. Ou seja, eu posso escrever o seguinte da segunda lei. Imagine que você tenha um raio que incida num ponto de separação entre dois meios, que eu estou chamando de 1 e 2. Aqui, entre a normal e o raio incidente, o ângulo de incidência. Entre a normal e o raio refratado, o ângulo de refração. Então, Snell estabelece o seguinte, que o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo que está no meio 1. O meio 1 é esse aqui de cima. Qual é o ângulo que está no meio 1? O ângulo de incidência. Então, aqui seria seno do ângulo de incidência. Isso é igual a índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo que está no meio 2. O meio 2 está aqui, o ângulo que está no meio 2 é o de refração. Então, vezes o seno do ângulo de refração. Essa é a segunda lei da refração e vamos responder essa questão tomando por base esta definição, então. Vamos lá. A figura mostra a trajetória de um raio de luz que incide do ar. Quando ele diz do ar, não se esqueçam, o índice de refração vale 1. Para uma substância X, está aqui o desenho ilustrativo. Substância X está aqui em cima, o ar está aqui embaixo. Veja, então o raio vai passar do ar para a substância. Então aqui nós temos que ter cuidado numa coisa. O raio incide e aí tem dois ângulos. Qual vai ser o ângulo de incidência, professor? Não se esqueça que o ângulo é entre a reta normal
e o raio. Portanto, aqui está o nosso ângulo de incidência, 48 graus, e aqui estaria o nosso ângulo de refração, 30 graus, porque é entre a reta normal e o raio. Já é uma pegadinha, viu? Fiquem atentos. Ele ainda nos ajudou e disse, usando a lei de Snell e a tabela, ele deu uma tabela para facilitar, está aqui ela. É possível concluir, olha o comando da questão, é possível concluir o quê? Que o índice de refração da substância X é o que ele quer. Comando da questão. Vamos lá. Primeira coisa, pessoal. Como ele está passando do ar para uma substância, lembre-se que o ar é o meio que apresenta menor índice de refração. Lembre-se, o índice de refração do ar, ele vale 1. Portanto, o índice de refração dessa substância vai ser um valor maior do que 1, já que ele se aproximou da reta normal. Portanto, aqui eu tenho meio com índice de refração maior. Então, eu já posso eliminar de cara aqui o item A, e posso eliminar o item B. E por quê? Porque essas opções estão dizendo valores menores do que 1, que não é o caso que vai ser aplicado agora, porque ela se aproximou da reta normal, o raio refratário. Vamos então aplicar a lei de Snell, que diz o seguinte, o índice de refração do ar vezes o seno, qual é o ângulo que está no ar? Aqui, o ângulo é 48 graus. Então, eu coloco aqui 48 graus. Vai ser igual ao índice de refração da substância X vezes o seno do ângulo que está na substância X. Está aqui a substância X, está aqui o ângulo 30 graus. Coloco aqui seno de 30 graus. Os valores, seno de 48 e seno de 30, nós vamos pegar nessa tabelinha aqui. Vamos lá. O índice do ar vale 1. Seno de 48, está aqui 48, o seno vale 0,74. 0,74. Isso é igual ao índice de refração μx, que é o que queremos. Seno de 30, está lá na tabela, é 0,5. Aqui, seno de 30, 0,5. Fazendo essa conta, 0,5 multiplicando passa a dividir, fica, portanto, 0,74 dividido por 0,5. Isso vai me dar o índice de refração x. Portanto, o índice de refração x, todo número dividido por 0,5, é o mesmo que multiplicar por 2. Portanto, aqui dá 2 vezes 4, 8, 2 vezes 7, 14, 1,48. Não se esqueçam que o índice de refração é uma grandeza adimensional, ou seja, não tem unidade de medida. E a nossa opção correta aqui seria o item E de escola. Ok, galera? Era isso que tínhamos para esse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido direitinho. Se gostaram e entenderam, deixe um like. Qualquer dúvida, deixa lá nos comentários. E até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.